Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Paula Gicovat, é uma escritora e argumentista brasileira, vive no Rio de Janeiro, publicou o seu primeiro livro sobre o tudo que transborda, ainda quando estava no curso de formação de escritor na Universidade do Rio. Uma professora bem que lhe dizia que a Paula devia ir para letras, mas acabaste por ir para esse curso sem querer quando acabou a variante de jornalismo e achavas que fazias um semestre e te apaixonaste logo na primeira semana. Está certo? Nossa, certíssimo. Eu tô... É que vocês não estão conseguindo me ver, mas eu fiquei meio emocionada de ouvir, assim, essa trajetória. E é exatamente isso. E você trazer o meu primeiro livro, porque eu quase não falo dele, mas ele tá ali. Ele é a base de tudo isso que veio depois. Ora bem, exatamente. Eu também tiveste um blog em que escrevias cartas de amor para pessoas que não existiam e, no fundo, é o que continuas a fazer. Sim. Também dás workshops de escrita criativa sobre o amor, é o tema que virou a tua marca autoral, um tema que tem muitas facetas. E os livros, além deste primeiro, tens livros de contos, participaste em antologias e este é um livro sobre amor e mais recentemente, e está cá em Portugal, notas sobre a impermanência, que foi semifinalista do Prémio Oceanos em 2022. Escreveste uma residência em Barcelona, se bem que parece um livro escrito rápido, porque tem um ritmo rápido, mas tu conversaste com esta Lia durante 5 anos, com a protagonista. Sim. Foi um processo longo, eu fiquei com Lia durante um tempo. Eu sou uma autora de processos longos, eu tô tentando diminuir isso agora. Eu acabei de terminar a versão 1 do meu livro novo, em 2 anos, assim, pra mim é um recorde. Mas a Lia ficou comigo de 2015 a 2020. E fica depois. Não, tá comigo pra sempre. Me trouxe leitores até aqui. Uau! E queres falar um bocadinho então sobre este notas sobre a impermanência? Quero, claro. Esse livro, eu falo que ele é o meu milagre, assim. Ele me fez cruzar o oceano e ter leitores aqui e contar essa história. Eu não sabia, claro que eu sabia como esse livro ia terminar. Eu sempre escrevi sabendo aonde eu queria chegar, qual seria o final dele. Mas eu não sabia para quais lugares ele ia me levar, nem internamente, nem geograficamente. Então, para mim nossa, notas marcou, já mudou a minha vida, assim. E a Lia faz também, né, uma viagem no livro. Ela começa o livro em São Paulo, que não é a terra natal dela. Ela é uma personagem carioca. Ela vai pra São Paulo, onde ela se apaixona. E ela vai pra Barcelona pra tentar deixar essa paixão pra trás. O que é mentira, porque em Barcelona ela fica vivendo outras coisas, mas mandando cartas pra esse amor como uma sereia ali, enfeitiçando ele. E aí tem essa virada também da personagem, né? Ela é uma coisa em São Paulo, em Barcelona ela já tá num outro modo. Tá em autodescoberta. Tá em autodescoberta. É um livro… É engraçado que eu sempre falo, assim… Esse não é um livro sobre Lia e Otto. Essa é a história da Lia. Essa é a Lia se descobrindo. É a Lia entendendo quem ela é como mulher. Tanto que a Lia… E fica um pequeno spoiler pro Não fica leitor, nada, não te vou deixar. Não, esse eu acho que dá. A Lia ser uma amante, porque isso a gente descobre na primeira página. E o Otto é o protagonista. Quando disseste a Lia e o Otto, assim, fora de contexto, pronto, são o nome deles. Lia se apaixona por Otto no início do livro, e Otto é um homem casado. A Lia ser amante nessa história é um mero detalhe. Não é sobre isso o livro. É sobre uma mulher tendo plena ciência do seu desejo e apertando aquele botão, sim, estou ciente, quero continuar. Vou lá ver o que isso vai dar. Não necessariamente vai ser coisas boas o tempo todo, né? Porque as escolhas nem sempre são super positivas. Mas não há julgamento. Não. Nós estamos só a acompanhar. Não há julgamento, e foi um exercício ao escrever o livro também, assim, de não julgar a Lia, de não moralizar a Lia, de entender ali qual era o caminho dela. Tá bem feito. Se essa a tua missão, conseguiste. Que bom, fico feliz. Porque eu não sinto, não estás a desculpá-la, mas também não estás a julgá-la. Os juízes somos nós, se quisermos ser. Sim. Estamos simplesmente a acompanhar a vida dela, o affair dela, o romance. E pronto, e depois vai para Barcelona então, e há novas descobertas sobre ela própria, não é? Uma mulher que se está a descobrir. Sim. Boa, e faz uma amizade. Sim. A Joan, eu disse aqui em off à Paula que gostei muito da Joan. E eu fiquei muito feliz. Notas sobre a impermanência, já está cá editada em Portugal pela editora
à parte. E agora, eu sei que a escrita para ti sempre foi uma forma de cura, algo que te ajuda a ligar com as tuas emoções, com as tuas experiências pessoais, e este livro não é autobiográfico. Não. Pronto, só para esclarecer agora, quando estou a falar em experiências pessoais, a escrita é o que te mantém sã, disseste tu numa entrevista. Agora, a leitura, vamos conhecer a Paula Leitora. A Paula fez aqui um coração com as mãos. É que nós não temos vídeo, então as pessoas não veem. A Paula vai dizendo que sim, vai dizendo que sim. Bom, gostarias de jantar com a Nora Ephron? Sim, adoraria jantar com a Nora Ephron. Mas antes de começar a falar da Nora, eu acho tão lindo isso que você traz, né, de me conhecer como leitora, porque eu só sou escritora porque eu sou leitora. Claro. E quando eu falo, a literatura me salva, porque a literatura me salva mesmo, né? É o que me mantém um adulto minimamente funcional. Mas a leitura faz isso comigo, porque quando eu leio um livro que eu consigo identificar ali algum sentimento meu, já não é mais solidão. Então o leitor é o oposto de solidão, tanto para o autor, tanto para si mesmo. Então não existiria escrever sem ler. Então a literatura me salva todos os dias. Então eu, antes de qualquer coisa, sou uma leitora. E sim, adoraria jantar com a Nora Ephron. Porque a Nora conversa com dois lados meus, assim. Tanto da guionista, né, da roteirista. Porque a Nora Ephron era roteirista, autora e diretora, né. Ela fez filmes, aliás, que toda a gente conhece. When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle e You've Got Mail. Sim. Com a Tom Hanks e a nossa querida Meg Ryan. E então era uma mulher que olhava pro amor de uma forma muito realista. E eu me identifico muito com isso. E a Nora Ephron tem um romance que eu sou apaixonada, que chama O Amor é Fogo, que é uma autoficção, que conta a história de quando ela estava casada, estava grávida do segundo filho, o primeiro era um bebê ainda, e ela descobre que o marido dela tá tendo um caso quando ela encontra um presente da amante pra esse bebê que vai nascer. É o Heartburn. É o Heartburn. Faz ali, sim. E esse é um dos livros da minha vida. Muito também por causa do prefácio, que é quando a Nora escreve pro leitor e ela explica, ela fala, olha, quando esse livro saiu, as pessoas chamaram de romance leve. Mas quando o John Updike e o Philip Roth escrevem sobre as suas vidas amorosas, nunca é um romance leve, é porque eu sou uma mulher. Mas não tem problema de ser chamado de romance leve. E aí ela vai falando, aí no final ela conta assim, eu sabia que quando eu parasse de chorar, eu ia precisar escrever essa história. E eu escrevi eu transformei a pior tragédia na minha vida num livro de comédia. Se isso não é escrever ficção, eu não sei mais o que é. Então eu acho a Heartburn delicioso. E a Nora Ephron era uma excelente cozinheira, adorava comer. O livro é cheio de receitas, então não tem pessoa melhor pra jantar, eu acho, na literatura. Mas este jantar é feito por ela. Feito por ela, adoraria. E ela tem outros livros também, há um que é giro para as mulheres mais velhas, que é I Feel Bad About My Neck, e outros pensamentos de ser mulher, não gosto do meu pescoço. Em brasileiro, no português do Brasil, o meu pescoço é um horror. Meu pescoço é um horror. É assim, pronto, é assim mais exagerado. Mas são vários os livros da Nora Ephron e vários os estilos, tem também contos, tem ensaios, tem estes romances e os argumentos destes filmes que toda a gente conhece. Muito bem. Vamos então aos livros que gostaste de ler. É sempre difícil escolher 4. Muito. E há aqui uma curiosidade engraçada sobre este livro que eu vou deixar para o fim. E o livro é O Yoga, do Emmanuel Carrère. Conta-me. Esse livro, para mim, foi uma descida ao inferno, assim, tanto como leitora e imaginando o autor passando por isso, né? E o Emmanuel Carrère realmente escreve autoficção, né? Ele tá se colocando no centro da história. E é um relato sobre a depressão tão cru, tão real, que ele faz o leitor, eu acho que experimentar um pouco o que é essa tristeza absoluta, né? E sentir empatia por esse autor que tá vivendo tudo isso. Mas sem contar o final do livro, não vou fazer isso, mas no final, pra mim, é um livro sobre amor. Porque é um livro que fala do amor como sentido pra vida. Mas foi um livro que me impactou muito nos relatos e a forma com que ele escreve, a coragem de se colocar no centro da história e ao mesmo tempo de transformar uma coisa super pessoal em algo universal, né? Que eu acho isso muito, muito importante na literatura, porque às vezes o relato ele só é pessoal e o leitor não consegue chegar, mas ele faz de maneira que vira para fora.
fica pra fora. E toda a memória é um pouco de ficção, né? Então acho que muita gente consegue se relacionar com alguma coisa que ele tá trazendo nesse livro. E o yoga é só pelos contrastes, não é para as pessoas que fazem yoga, não tem nada a ver com isso, não é? Exato, assim, ele fala no início do livro que o objetivo dele, ao ser um estudioso de yoga e tai chi, era escrever um livrinho leve sobre yoga. Ele fala muito isso. E na verdade é o oposto, né? Porque o livro começa com ele num retiro de Vipassana, ou Vipassana, não sei exatamente como fala. E ele é retirado desse período de meditação intensa porque um dos amigos dele morre no atentado do Charlie Hebdo. Também não sei se estou falando. Paris. Em Paris. E isso é, enfim, o início de uma grande transformação na vida dele. Então é um livro muito físico. Mas diz aqui, é um livro divertido e infinitamente sincero sobre a esmagadora dificuldade de sermos nós próprios. Sim. Fala em yoga, fala em depressão, fala em terrorismo, lá está, tudo o que estás a dizer. É um romance sobre os enigmas da vida de todas as pessoas e uma exploração do que somos, dos nossos medos e mentiras e do esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Sim. Sabes que este livro foi polémico, porquê? Porque ele estava em processo de divórcio, o autor, soubeste disso? Eu soube disso depois, e aí óbvio que eu que sou apaixonada por relações e obcecada pelo amor, fui ler tudo sobre isso. Claro, mas esta polémica, pronto, foi a ex-mulher dele que no acordo de divórcio combinaram que ele não poderia escrever mais nada sobre ela, porque ele sempre como autobiográfico ia referindo. E ela diz que não. E quando ela recebe o manuscrito, chegou a fazer alterações. E ele fez algumas. E acabou por editar, inclusive sobre a filha deles, que ela também não queria proibi-lo também. E ela acabou por perder. Ou seja, ele acabou por falar de coisas que ela não queria que ele falasse. Era uma invasão à sua privacidade, dizia ela. E depois, esta polémica que acontece foi tão falada que explodiu as vendas do livro. Claro. Porque a gente é fofoqueiro também, a gente quer saber as histórias, como elas aconteceram. Mas pronto, mas é um livro que tu recomendas que deita-te para baixo, mas põe-te para cima. Sim, eu acho que e até numa visão mais de estilo de literatura, assim, é um livro muito belamente descrito. Eu acho que ele é um autor muito talentoso nessa forma de carregar o leitor nas sensações físicas, assim, excelentes descrições. Realmente você entra no Vipassana com ele, você vai sentindo muita agonia. Mas o livro termina bem, assim, termina para cima. Diz que é um livro, são várias as críticas dos jornais, boas, não é? Um livro que respira livremente. Outro jornal diz: a humildade e a sabedoria deste livro tocam as questões literárias e existenciais essenciais. Sim. Yoga, do Emmanuel Carrère. Outro livro que tu escolheste, da Rosa Monteiro, A Boa Sorte. Eu amo esse livro, eu adoro a Rosa Monteiro. Na oficina de escrita eu falo muito da Luca da Casa, que é um outro livro dela que eu adorei esse livro. Também adorei. Eu acho que é um manual de escrita, assim, para quem quer começar a escrever profissionalmente, quer entender um pouco mais. Eu acho que a Luca da Casa tá pronto e é maravilhoso porque ela fala que todo escritor ouve vozes, né? Que a gente tá o tempo inteiro ali duelando com alguma forma de loucura. E A Boa Sorte é um livro que é um livro sobre a fé no amor. E é ficção também. E é ficção também. A Louca da Casa é ficção também. Mas uma é um pouco autoficção. Mas é que no final da Louca da Casa ela fala: olha, leitor, eu não vou te dizer o que aqui é verdade ou não, né? Mas é. Ela dá uma enganada. Eu acho a Rosa uma... Não era a Louca da Casa que ela repete? Há uma história que... Da irmã que desaparece. E depois voltas a ler essa história e pensas: eu já li isto. E de repente mudam qualquer coisa e depois repete novamente. Esse Sim, mesmo. Tens razão, mas aí é que é ficção. E ela diz: o que você quiser, o leitor é que... Exato, que decide. E então é um jogo. Pois é. Ela faz a Louca... Eu tô acabando indicando dois livros da mesma autora. Mas é porque é um jogo que ela faz com o leitor, né? Você acaba o livro sem saber e ela diz: eu não vou te contar. Só que a primeira vez que eu vi a história se repetindo, eu falei: peguei um livro com erro de edição. Foi o que eu pensei. Falei: veio errado. Mas na terceira vez tu pensas: não, espera, Exato. Isto é a propósito. Então isso é lindo, porque ela falou: confio no leitor. Ele vai se entender. Ela não faz pouco caso do leitor. E A Boa Sorte é um livro de personagens. A Raluca, que é uma das protagonistas desse livro, que fala de um homem que foge. Ele vai embora da cidade dele, ele vai para uma cidadezinha pequena. O Pablo, e lá ele não conhece quase ninguém, ele tem uma vida que você entende que ele tá fugindo de alguma coisa. E ele conhece essa mulher que é absolutamente espetacular, a Raluca, que é uma mulher que vive uma vida pequena, extraordinária.
E que ela quer se apaixonar, ela quer viver o amor. E você vê aquela mulher que apanhou tanto da vida, no sentido de cinismo, né? Que poderia ter se endurecido no amor de várias formas e falar, isso aqui não é pra mim, mais, não quero. Pelo contrário, ela quer muito. E ela acredita nessa beleza. E então é um livro que faz a gente querer enxergar um lado bonito nas coisas. Que bom, ela é uma mulher vibrante e cheia de vida que o ajuda, o nosso Pablo Hernando, ajuda-o a redescobrir o que é importante na vida. Que é o amor. E para que é o amor, lá estamos nós a falar do amor, é o teu tema autoral, como eu achei graça à expressão. E aqui também, pois há várias personagens, todos têm alguns segredos, apenas só alguns são ridículos, mas são os seus segredos, não é? Isto é a descrição do livro que eu fui descobrindo. A Boa Sorte, da Rosa Montero. A Rosa Montero, que já aqui foi falada, claro, sempre que alguém fala nela, eu digo logo o Louca da Casa, tu falaste logo também, que é ótimo. Sabes que ela é esta paixão da leitura, que tu também começaste cedo, não é? Enquanto leitora, há pouco falaste. A Rosa Montero, uma escritora e jornalista espanhola e premiada, e super conceituada. Aliás, ela já há muitos anos enviuvou e de vez em quando desde então, passa uns meses cá em Portugal, Me em Cascais. contaram isso. Vou descobrir o dia que ela vem para ir lá, esbarrar lá na rua. Eu conhecia na Feira do Livro e fui logo bajular, não é? Olá, eu sou sua fã. E ela é legal? Ela é muito legal, muito relax, muito. E depois tu vês que uma mulher que enviuvou, portanto toda a gente passa, claro, por coisas duras, mas é uma mulher independente e premiada, jornalista, escritora, incrível, muito cool, sabes quando ficas um bocado fã também, uau, um bocado. Que máximo. Gostei muito dela. Ainda já a convidei para o podcast, mas temos que perceber aqui como é que vamos gerir o espanhol ou o portunhol ou o inglês para nos entendermos. Mas ela estava a dizer-te, a propósito do amor pela leitura, ela teve tuberculose aos 5 anos e ficou os anos seguintes em casa. Então começou a ler e a escrever sofregamente. Começou assim a sua paixão. Foi cedo, claro, é o chamamento, não é? Que tu sabes. Sim. Mas teve assim este azar de saúde que lhe trouxe esta vantagem. E pronto, é uma super escritora. Tem O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo, A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, A Boa Sorte, que tu referiste, A Louca da Casa, e tantos outros. Estes aqui, os títulos são diferentes no português do Brasil, mas estou a dizer o português de Portugal. Mas A Boa Sorte, da Rosa Montero. Este livro, há pouco falei-te no primeiro, do Emanuel Carrero, o Yoga, que há uma curiosidade engraçada que eu vou deixar para o fim. Este tem a mesma curiosidade engraçada que eu vou deixar para o fim. Não é bem sobre o livro, mas vais perceber, é só uma gracinha que eu acho que eu gosto destas coisas. Mas pronto, o poeta chileno Alejandro Zambra. Conta. Esse livro também foi uma joia que eu... Sabe, esses livros que você termina e acha que você ficou melhor depois de ler. Bom. O Zambra é um autor chileno, acho que já está muito traduzido. E é um livro sobre a paixão pela leitura. Porque é um rapaz que se apaixona por uma mulher que tem um filho. Então ele se torna ali um padrasto e eles vão construindo muito essa relação através dos livros, né? Mais pra frente, esse personagem ele vai para os Estados Unidos fazer um mestrado. Ele se perde um pouco desse enteado. E aí a gente começa a descobrir a história dele. E ele também quer se tornar um poeta chileno como o padrasto. Né? O Gonzalo é um aspirante a poeta e o Vicente também quer ser poeta, o enteado. Então, é um livro que fala das relações e muito de uma nova ideia de família, né? Que é uma coisa que eu me identifico muito, né? Do como as famílias são possíveis de várias formas, né? Porque aqueles 3, o Gonzalo, que não é o pai biológico, né? Acaba tendo um papel essencial na formação desse menino. Mesmo quando esse casamento acaba, né? Que eles não têm mais uma ligação, você vê que ele segue querendo ser poeta, né? Como o padrasto foi e sempre cercado de livros. Então, esse livro é muito lindo porque além de contar uma história muito bonita sobre relações e família, é uma carta de amor para a literatura. Porque ele é muito atravessado pelos poetas chilenos. Então, tem vários encontros importantes, várias indicações. Então, é um livro que eu anotava os outros autores que ele trazia para descobri-los. Então, é um livro muito bonito. Boa. É uma declaração de amor à literatura, à poesia e aos poetas que desprezam o romance. Poeta chilena, uma obra visceral e divertida sobre paternidade, famílias fragmentadas e os trágicos altos e baixos do amor. Sim. Este autor, o Alejandro Andrés Zambra Infantas, o Alejandro Zambra, ele é já o autor mais falado do Chile desde Bolenho.
é assim muito conceituado, e depois foi selecionado já em 2007 por um festival, pelo Rei Festival e o Bogotá 39, como um dos 39 escritores latino-americanos mais importantes com menos de 39 anos, e foi também eleito em 2010 pela revista britânica Granta entre os 22 melhores escritores de língua espanhola com menos de 35 anos. Sim. Incrível. E é muito bonito a literatura latina, né, que tá tão perto de mim ali no Brasil, e eu não lia tanto, né? Eu tava sempre mais aqui, lendo, né, eurocentrada, ou livros americanos, e descobrir o Zambra foi descobrir um pedacinho da gente ali também, né? Dessa passionalidade que a gente vive. Então é um livro que me emocionou muito. É o máximo. E recomendo-te tantos outros autores, já te conhecerás, mas da América Latina. Tens o Mário Vargas Llosa, tens o Gabriel Garcia Marques, não é? O Gabo. Mas tens, olha, dois que passaram por cá, tive o privilégio de os entrevistar. O Héctor Abad Faciolince, que escreveu um livro, escreveu vários, mas um maravilhoso é o Somos o Esquecimento que Seremos. Não conheço e quero ler. Obrigada pela indicação. Eu depois no fim digo-te tudo, e vou deixar também no descritivo deste episódio, que é uma homenagem ao pai dele que morreu assassinado, e não é um spoiler, é a premissa. Ele só escreveu 20 anos depois, para ter a maturidade e para ser pai, disse-me ele na entrevista, para perceber ali o amor que o pai tinha, porque era um homem, era um pai extraordinário e um homem ativista extraordinário pela justiça. É incrível, Somos o Esquecimento que Seremos. Outro colombiano também, que também gostei muito do livro dele e te recomendo, também já escreveu vários, não consigo dar vazão a tudo, que é outro título maravilhoso, O Barulho das Coisas ao Cair. Nossa, que bonito É isso. lindo, é o Juan Gabriel Vázquez, que a história é a violência da Colômbia no tempo dos Escobar, e um amigo que perde outro, que não é assim tão amigo, um homem que perde um amigo, que não conhece bem na verdade, então quer perceber porquê, o que é que aconteceu, porque é que lhe deram um tiro no meio da rua, o que é que terá acontecido, pronto. E conheces também a Colômbia, a história, a violência. Eu preciso anotar isso. Eu digo tudo no fim, tudo no fim, e vou deixar escrito. O Alejandro Zambra, entretanto, disse uma coisa que eu achei graça, que ele disse: entrar na literatura foi muito hippie. Era uma coisa maravilhosa, todos bebiam e fumavam maconha. Depois vi que não era bem assim, muita gente não gostava tanto da carreira. E ele começou como poeta, mas depois então passou para a narrativa. O poeta chileno. Outro livro também, é engraçado, são todos profundos e ao mesmo tempo que mexem contigo, não é? Que te fazem. Sim. Aqueles livros que ficam contigo depois de os fechares. A Solitária, Eliana Alves Cruz. Nossa, esse livro para mim foi um deslumbramento, assim. Eu li esse ano e a Solitária, ela conta também uma história de família, né? Um retrato muito, e também um retrato muito brasileiro, né? Dessa realidade do serviço e das empregadas domésticas e de como isso atravessa famílias. Mas além de tudo, a Eliana, a forma com que ela narra é muito bonita, é muito disruptiva, né? No final, não é um grande spoiler, mas talvez seja. Não são só os personagens que têm as pessoas que têm voz nesse livro, né? Ela dá voz aos quartos, a cômodos da casa. Os cômodos também falam, né? O quarto da empregada vira um personagem, né? Que é aquele cubículo onde aquela mulher passa a vida toda presa naquele espaço. Então, tudo tem voz, né? Acho que ela é uma autora fenomenal, assim, ganhou recente o Jabuti, que é um prêmio muito importante no Brasil. Esse livro, ele é tão bonito, e eu tive a sorte, o privilégio de participar agora de uma mesa, de um debate junto com a Eliana. Eu e ela, a gente falando dos nossos livros e acabamos falando sobre as nossas mães e sobre família. A gente tem histórias maternas parecidas, e foi um daqueles encontros assim que eu só chorava no debate, porque eu já era muito fã dela. Uau, ela está aqui. E de estar, né? Porque é o que eu falei, eu sou leitora antes de tudo, né? Então tá do lado de uma autora que eu admiro muito, pra mim é um deslumbramento. Claro. E a gente tem a sorte de dividir a editora, né? Então no final do debate eu fui contar pra ela, falei, a gente agora é amiga de editora, que pra mim é um outro prêmio, né? Mas é um livro muito bonito, também sobre família, um pouco, né, como o poeta chileno também fala de família, mas de uma outra forma. Que é uma mãe e filha que trabalham numa casa com os patrões, não é? Isso. E que acontece algo que muda tudo. Que muda tudo. É como se tivesse e a casa é enorme, mas elas sentem aquilo como uma jaula. Uma casa enorme onde você é restrito a um cômodo. E você vive nesse cômodo. Isso é uma realidade muito brasileira. Então a Eliana joga luz para
para essa realidade de tantas mulheres do Brasil. E olhando para essa geração, que é a geração que quer romper isso, né? Dessa filha que chega para libertar a mãe, né? Que fala, isso aqui não é... Não é vida. Isso aqui não é vida. Então é um livro muito bonito, muito bem escrito e muito disruptivo nessa forma de narrar também. Que bom. É a Mabel e a Eunice, mãe e filha, que trabalham num condomínio de luxo numa grande cidade brasileira. A Solitária, da Eliana Alves Cruz, ela que é jornalista e escritora brasileira. O primeiro romance, Água de Barrela, ganhou o prémio literário Oliveira Silveira. E falaste há pouco que ela ganhou o prémio Jabuti, foi na categoria conto, foi com o livro A Vestida. Então ela escreve romance, escreve conto, ela também escreve roteiro, escreve também argumento, cinema, TV, então... Como tu? Sim, a gente até teve essa conversa, porque eu perguntei pra ela, falei, você que adapta os seus livros, como é que é? Porque eu não tenho o menor distanciamento, agora que eu vou começar a adaptar o Notas, pois, o Notas sobre pessoa. Pois, vai para cinema, então, e és tu que vais ser a argumentista? É aquela coisa do audiovisual, né? Entre 2 e 20 anos, alguma coisa pode acontecer, eu espero que seja mais rápido. Mas já existe um contrato pra isso acontecer, espero que aconteça mesmo. Mas eu pedi em contrato pra não escrever sozinha. Sim, pra teres ajudar. Eu quero alguém que me ajude a falar, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Porque quando vai pro cinema, vira uma outra obra. Eu me inscrevi num laboratório, num concurso do Festival de Cinema Francês Varilux, no Brasil. Com um argumento do Notas sobre Impermanência. Eu entrei. E foi uma semana, 8 horas por dia, destrinchando esse argumento. E eu lembro que eu virava pra professora, que era uma francesa, que já tinha adaptado também vários livros. E eu falava assim, porque isso aqui do livro... Aí ela virava pra mim e falava assim, burn the book. O livro não existe mais. Burn the book. É difícil, está tão dentro de ti. Pois é, mas depois eu entendi. Ela tinha razão, porque a literatura ela é muito etérea. Eu não preciso dar muitas explicações pro leitor. Ele também participa. Mas, por exemplo, Lia vai pra Barcelona no meio do livro. E eu não dou uma explicação muito concreta, alguma coisa que aconteça exatamente. Sim, mas diz a razão pela qual... Pronto, foi tirar um curso, pronto. Não é? Deste uma desculpa, uma razão para... Mas no filme eu preciso que isso se transforme numa cena. Pois. Então eu preciso... Eu vou preencher algumas lacunas ali. Pois, e o teu livro é muito... Estas notas são as próprias notas dela. Nós acompanhamos muito o pensamento dela. Tu vais ter de transformar isso em diálogo. Sim. Ou um narrador que fala... Sim, mas é um desafio. É um desafio. E eu não tenho a menor pretensão de fazer isso sozinho. Claro, fazes bem de partilhar. Não é responsabilidade, mas é claro. Assim. Claro que sim. Notas sobre a impermanência, quem sabe no futuro em Portugal. Em Portugal, no cinema. E a Solitária, da Eliana Alves Cruz. Eu dei por este livro há pouco tempo. Eu acho que também há pouco tempo está aqui em Portugal para as pessoas espreitarem. A Eliana, que tem várias obras escritas já, portanto é só também investigarem online e também lê, e é como tu dizias, lê desde pequenina que descobriu o prazer da leitura. Assim, muito rápido, eu sei que tu, estando cá em Portugal agora estes dias, descobriste o José Luís Peixoto com o livro Morreste-me e disseste, li agora e fiquei encantada. Foi. Eu conheci o José Luís Peixoto agora na Flip, que é a feira de literatura de Paraty, que é uma feira muito grande, muito importante lá no Brasil. E quando eu encontrei, eu tracei uma reta, assim. E as minhas amigas estavam falando, mas você vai falar com ele? Quando eu vi, eu já tava ali. Eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Paula, muito prazer. Eu vou lançar meu livro em Portugal. Eu gostei muito. Aí me apresentei. Falei, eu sou muito fã, eu adorei teu livro. E aí ele foi muito gentil, assim, comigo. É realmente um autor que eu admiro. E agora eu tô escrevendo sobre família e sobre luto. E eu tenho muito medo até, porque eu venho de um tipo de amor e agora eu tô olhando para outro. Então me deu um pouco de medo será que os leitores vão vir comigo? Né? Eu pensava, pô, eu escrevo tanto sobre amor, sobre as relações, e agora eu não tô fazendo isso. Mas aí depois eu pensei, falei, eu tô fazendo isso, porque embora seja um livro de ficção, ele é um livro que parte da minha maior experiência de amor, né? Que é o amor que eu sinto pela minha mãe, que faleceu há 2 anos. E como que eu reinventei a minha vida depois dessa perda, porque eu perdi a minha fonte de amor incondicional. Sim. E eu tive que nascer de novo, de um outro lugar. E eu não gosto de ler
assuntos relacionados ao que eu tô escrevendo enquanto eu tô escrevendo, né? Ok, porque ia já recomendar-te uma data deles, mas está bem. Não, agora, mas é porque eu terminei, acabei de terminar de escrever. Então aí eu peguei o Morresme e agora quero ler também A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é da Rosa Monteiro, que fala sobre o luto. Mas o Morresme foi o primeiro livro que eu li depois que eu terminei. E foi... É o luto pelo pai dele. Isso, a história é o luto pelo pai do autor. E foi um abraço, assim, dessa experiência que eu falei um pouco sobre ser leitor e não sentir solidão quando você vê um autor te contando o que ele viveu. Então foi muito bonito, eu consegui falar com ele sobre isso, né? Também desse meu lugar de leitora. A gente se encontrou na feira, ele foi ouvir uma fala minha, eu até brinquei, porque... Ele foi me ouvir, eu falei, tava conversando assim com o público, falei, olha gente, eu não tô olhando pro lado direito, porque o Zé Luiz Peixoto tá aqui e eu não tô conseguindo olhar pro lado direito. E ele foi muito generoso, ele foi muito querido. Tu também foste. E foi isso. Que bom, que bom. Pronto, há vários livros, claro, sobre o luto. Ainda há pouco te falei no Somos o Esquecimento que Seremos, é uma homenagem ao pai dele, mas lá está, ele demorou muito tempo a conseguir escrever esse livro. Mas também, pronto, depois ele disse, precisava de ser pai também são coisas diferentes. Mas há ali uma homenagem, é a história da vida do pai. Portanto, não só enquanto pai, mas enquanto profissional. Portanto, era professor da faculdade, era ativista, tudo o que ele fez, Somos o Esquecimento que Seremos, recomendo-te mesmo. E depois há o famoso da Joan Didion, o Ano do Pensamento Mágico. Esse eu já tinha lido, porque eu gosto muito da Joan Didion, ela é uma das minhas autoras favoritas da vida, eu já li tudo. É por isso que a melhor amiga da Lia é a Joan? É por isso. Ok, é por isso mesmo. Eu tô amando que a Joan é um personagem hoje, porque eu amo tanto ela e é a primeira vez que eu tô conversando sobre ela. A Joan tem esse nome por causa da Joan Didion. Boa. E ela é californiana também, por causa da Joan Didion. Então foi minha pequena homenagem. Que bom que foi notada. Foi, senhora. Que engraçado. Agora uma pergunta difícil. Yoga, do Emanuel Carrer, A Boa Sorte, da Rosa Monteiro, Poeta Chileno, Alejandro Zambra, A Solitária, Eliana Alves Cruz, e podemos pôr aqui o Morresme do José Luís Peixoto. Escolhe um. A Solitária. Boa. Foi fácil, afinal. Foi. Eu ia ser dificílimo, mas é porque A Solitária eu acho que é um livro que você conhece várias relações numa mesma história, né? Porque ele tem uma história de amor, ele tem uma história familiar, ele tem um retrato do Brasil. E então, eu acho que é um livro que desdobra muitos outros assuntos. Boa. A Solitária, da Eliana Alves Cruz. Agora chegamos à altura em que eu recomendo livros. Oba! Há pouco houve 2 livros que eu te falei que dá aqui uma curiosidade. Era o Poeta Chileno e o Yoga. Foi 2 livros que eu te disse que havia aqui eu chamei curiosidade, mas na verdade é uma coincidência. Sabes quem é a escritora brasileira Giovanna Madalosso? Sim, claro. A Giovanna Madalosso escreveu o meu prefácio do Notas sobre a Impermanência Brasileiro. Porque aqui não está. Não, porque aqui eu tenho Sara e Ana, que é uma honra, que são as minhas editoras. Mas no Brasil, foi ela. O meu prefácio é da Giovanna. Então pronto, o que é que eu te ia dizer? Coincidência gira. Estes 2 livros, o Yoga e o Poeta Chileno, a Giovanna Madalosso esteve neste podcast e ela escolheu esses 2 livros. Gente, olha só, vou escrever para ela agora para contar. E tens que ouvir a conversa, que quem nos está a ouvir também adorei a conversa. Eu tenho uma história engraçada, muito rapidamente aqui com a Giovanna. Pronto, ia recomendar-te os livros dela, já deves conhecer. Sim, eu já li tudo. A Giovanna é minha amiga. Ok. Então pronto, Sweet Tokyo e Tudo Pode Ser Roubado, são 2 dos livros que estão cá em Portugal. E eu conheci a Giovanna porquê? Porque uma amiga me perguntou-me, o que é que estás a ler? E disse, estou a ler o Sweet Tokyo. E ela, de um japonês. E eu, não, de uma brasileira. Então o que é? Há um japonês, que agora não me lembro do nome, que escreveu um livro chamado Doce Tokyo. E o Sweet Tokyo parece a tradução para inglês, mas não, é Sweet de quarto, não é? A quarta empregada, mais uma vez, porque também já me fizeste lembrar ela deste livro durante esta conversa. E então foi só um mal entendido que rapidamente esclarecemos. Não, há o Doce Tokyo de um japonês e o Sweet Tokyo da Giovanna. Pronto. Como eu fiz um vídeo a contar esta história com os 2 livros na mão. Li o Doce Tokyo, do japonês, não me lembro do nome, não é? E contei este mal entendido engraçado de 2 segundos, pronto. E como eu fiz esse vídeo, a Giovanna começou a seguir-me. O que foi ótimo, já a seguia, como fã que fiquei, porque no dia em que ela veio a Portugal passar férias, eu vi um post e fiquei, ela está cá. E então mandei-lhe uma mensagem. E como ela me seguia no Instagram, ela viu a mensagem, porque às vezes podes não ver, não é? Sim. Então ela viu. E eu expliquei, sou fã, tenho um podcast assim assado. Olha, fui buscá-la ao Airbnb e trouxe-a
para este estúdio, onde estamos agora, o Guel, e então entrevistei-a. E então isto para dizer que ela escolheu 2 livros que tu escolheste, dos 4 que tem. Olha muita... só que coincidência, porque eu não ouvi, não sabia que ela tinha vindo aqui. Pronto, e então no fim desta conversa, isto tudo para dizer, no fim da conversa eu recomendo sempre livros para tu leres. Pronto, já te falei em alguns que depois recapitulamos e vou deixar aqui escrito neste episódio. E vou-te dizer então os outros 2 que ela escolheu, porque já agora, já que são leitoras parecidas, recomendo-te, se calhar já terás lido, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Ainda não li, mas está aqui na minha lista obrigatória. Boa, então continua. E depois de um ambientalista, filósofo e líder indígena brasileiro, o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse eu li. E Adorei. E nessa feira do livro que eu falei com a Eliana, o Krenak era o autor homenageado. Então eu dividi um ônibus com o Krenak indo para o aeroporto, absolutamente em pânico por estar do lado dele. E ele foi lá conversando e contando histórias e me dando aromaterapia. E eu em choque, assim, porque é isso. Eu acho que eu nunca vou parar de ser essa leitora que fica absurdada de conhecer. Eu até inventei uma palavra, absurdada. De conhecer os autores. Claro. Então, adorei e preciso ler. De tudo que a Giovana e você me indicarem, eu vou ler. Mas que bela coincidência. E quando o Notas saiu, eu ainda não era tão amiga da Giovana. Então eu fui… Esse primeiro pedido pra ela foi um pedido de fã. Ok, tipo, pode escrever o prefácio do meu livro? E depois eu te envio o texto que ela escreveu. Porque a Giovana, no prefácio, fala que o Nota sobre a Impermanência é também um livro sobre novas formas de amar. É um livro que olha também pro amor de uma outra maneira, né? Então é um texto muito, muito bom. Boa, Giovanna Madaloso. Ela esteve na 2ª temporada deste podcast, o episódio 24, mas é só fazerem aqui um search. Então pronto, outros livros que eu te recomendo. Deves conhecer também outra autora que fala muito sobre o amor, a Dolly Alderton. Ainda não li. Olha só. Fica a recomendação. Esse eu acho que é a autora que eu vou ler assim, mais rápido, porque muita gente fala isso pra mim, você precisa ler. Porque é o género, este teu género, é o género da Nora Ephron, é assim… mais jovem do que a Nora Ephron, portanto ainda não está na fase em que eu dei ao pescoço dela, agora já não sei, mas é quando escreveu estes livros que ela cá tem também. Tem o Querida Dolly sobre o amor, a vida e a amizade, tem tudo o que eu sei sobre o amor, tem um chamado Bom Partido, portanto pronto. Dolly obrigada, Alderton. Sim, vou. Pois aqui, recomendações mais, só para acabar, como tu ficaste encantada com o Zé Luís Peixoto, claro que tinha que te falar noutros autores portugueses. Temos o Rui Coceiro, que esteve cá há pouco tempo neste podcast, que tem um livro onde tu conheces o Alentejo Interior, e é o Baiôa Sem Data para Morrer. Tem também um mais recente que é sobre o Porto, uma parte mais antiga do Porto, que se chama Morro da Pena Ventosa. Tudo muito real, estes livros parece que existiram os personagens que ele escreveu. O Rui Coceiro, recomendo-te. E trouxe-te, depois há um livro que eu ofereço no fim. E então vou-te dar a escolher. Trouxe-te o Walter Ugumem, porque é outro autor português muito conceituado, e tu que gostas do Zé Luís Peixoto, lembrei-me logo do Walter Ugumem. Um chama-se As Doenças do Brasil e outro chama-se o Filho de Mil Homens. Só não trouxe mais, porque já não tive tempo de os encomendar para ti. E o Deus na Escuridão, que é o mais recente dele, que também te recomendo, está autografado, então esse eu não trouxe. Mas então dou-te a escolher e vê tu, se quiseres, dou-te tempo agora, As Doenças do Brasil. Filho de Mil Homens, porque As Doenças do Brasil eu conheço bem no momento. Já não, o autor? As Doenças do Brasil. Conhece as doenças? Sim, então, mas o Walter Ugumem, eu acho que ele tá no Brasil agora, inclusive. Está? Numa feira não sei. do livro. Ok, é possível, ele anda de um lado para o outro. Ele ganhou o prémio Saramago, é um autor muito conceituado em Portugal, também como o Zé Luís Peixoto, e lembrei-me, pensei, olha, então ficaste encantada com o Peixoto, vou-te dar a conhecer outro autor português. Muito obrigada, fiquei muito feliz de ganhar um presente, ganhar um livro de uma leitora tão especial. E eu tô voltando com alguns livros de autoras portuguesas pro Brasil também. Boa. Eu tô voltando com Leme. Sim, da Madalena Sá Fernandes. Da Madalena, já cá esteve neste podcast. Que foi muito bonito porque eu fiz uma lista de livros para levar, né? Mas esse livro da Madalena me foi oferecido numa palestra que eu dei agora no Porto. Então achei tão legal ganhar um livro também de uma leitora. Então eu tô voltando com Leme, tô voltando com Cicatriz. Da Maria Francisca. Então, da Maria Francisca, que também já cá esteve neste podcast. Que engraçado. Então, que sorte a minha agora estar aqui, né? E notas sobre a impermanência, fica aqui a recomendação a quem nos ouve. É um bocado como o Leme, lês rápido, mas não é levezinho.
É pequeno, mas não leve. Não é um romance leve, como a Noré. Como a Noré, exatamente. Boa. Obrigada, Paula, foi um prazer. Ai, obrigada. Eu ficaria aqui mais 1 hora, se quiser gravar um outro episódio. Dá sempre vontade. E obrigada a quem nos ouve. Para a semana, há mais.